Meus queridos e amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus nesta manhã de domingo, uma manhã muito especial, onde uma vez mais estamos em torno da palavra de Deus e vamos aprender um pouco mais na nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Seja muito bem-vindo à nossa EBD, seja muito bem-vindo, muito bem recebido aqui no nosso canal. Você estará conosco aqui aprendendo um pouco mais da boa palavra de Deus. Antes de abrirmos e estudarmos nesta manhã, eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor, clamarmos a Ele para que nesta manhã tão especial, Ele derrame sobre nós da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Encurve a tua fronte, a tua cabeça, ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, agradecemos imensamente a tua misericórdia para conosco. O Senhor está conosco todos os dias, a tua graça se manifesta sobre nós. Nesta manhã, eu oro a Ti, clamando ao Senhor que o Senhor abra a porta da Tua palavra, venha ao nosso encontro, abençoe este irmão, esta irmã, esta família, este moço, este jovem. Abençoa, Senhor, todos os nossos queridos alunos da nossa escola bíblica dominical, sabendo que a Tua palavra será manifestada em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, querido amigo, querido irmão, querido aluno da nossa EBD, Escola Bíblica, a maior escola bíblica do mundo, né? Muito bem, nós estamos já há alguns domingos trabalhando sobre este tema, a igreja em Jerusalém. Você, com toda certeza, está sendo amplamente enriquecido pela boa palavra, por esses estudos gloriosos, sistemáticos, expositivos da boa palavra de Deus. Te convido para que você abra comigo a lição de número 6, domingo 10 de agosto de 2025, e nós estaremos estudando uma lição extraordinária, que tem por tema uma igreja não conivente com a mentira. Então, nós vamos ver uma igreja não conivente com a mentira. A lição de número 6 é esta a nossa aula de hoje, nesta manhã. Seja muito bem-vindo, tenha sua Bíblia em fácil acesso, um bloco de notas, um caderno no seu celular. Tem aí em fácil acesso para que você possa também estar anotando alguns versículos importantes da palavra de Deus. Texto áureo, você pode acompanhar comigo, já está aí na tua tela, no teu monitor, na tela do seu smartphone, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da herdade? Está Atos capítulo 5, versículo de número 3. Muito bem, a verdade prática, também te convido para nós lermos este importante tema que diz assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Que coisa interessante, que verdade prática forte, né? Como toda forma de engano, a mentira é um pecado. Então, a mentira é o tema central que nós vamos falar hoje. Até mesmo a palavra-chave da nossa aula de hoje é justamente mentira. Te convido para nós lermos a leitura bíblica em classe. Já está na tua tela, você pode ver comigo, que está no livro de Atos, capítulo de número 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Você que está com a sua revista, você pode ler, ou também com a sua Bíblia, que diz assim:
Atos capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 11. Um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, venderam uma herdade, e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do valor desta herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava contigo? E por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o corpo e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Meu Deus do céu, que texto forte, que texto que gera uma reflexão intensa ao nosso coração. Muito bem, então nesta aula tão forte que nós vamos comentar e tratar assuntos importantes, nós vamos ver que temos alguns objetivos. O primeiro objetivo da aula de hoje é apresentar a origem da mentira, sendo ela uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. O segundo objetivo é apresentar que a mentira é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. O terceiro objetivo é valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Muito bem, então tome nota desses apontamentos que são de suma importância, né? Nós vamos aprender na aula de hoje qual a origem da mentira. Nós vamos aprender que ela parte e é uma estratégia de Satanás amplamente aplicada em várias passagens bíblicas, bem como também nos dias atuais. Vamos comentar bastante sobre isso. Vamos aprender também que a mentira é uma escolha pessoal e que todo crente deve rejeitar esta prática. E também nós vamos ver o quanto que devemos valorizar a santidade no meio da igreja. Te convido para você adentrar comigo na introdução. Um casal, vamos falar sobre Ananias e Safira, um casal de crentes que estavam dentro da igreja em Jerusalém, a igreja que estava naquele momento sendo amplamente, de uma forma miraculosa, graciosamente abençoada por Deus, um povo que até então saíram de 120 crentes e rapidamente já estão com mais de 8.000 crentes. Então a demanda era muito grande, o público era muito grande, e no meio deste público estava Ananias e Safira, este casal que
infelizmente deram lugar ao diabo, e prontamente então o inimigo semeou dentro do coração deles a prática e o ato de tentar enganar os apóstolos, consequentemente tentando enganar também o próprio Espírito Santo. Como que esta infelicidade que eles tiveram, o quanto nós vamos aprender com este fato. Introdução: um casal aparentemente despretensioso achou que tinham como lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo. Eu quero destacar rapidamente, e um pouco adiante nós vamos comentar sobre isto também, que quando eles assentaram em seu coração o ato de enganar os apóstolos, eles estão, na verdade, fazendo um serviço para o diabo. Já deixo aqui uma nota de rodapé, que todas as vezes que alguém intentar de forma ardilosa contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, contra a liderança que Deus estabeleceu em sua igreja local, então esta pessoa, infelizmente, ela está sendo um agente do diabo, ela está fazendo o trabalho do inimigo. Então, quando existe algo contrário àquilo que é estabelecido com base bíblica, com base em uma liderança, com base em uma coordenação, infelizmente, esta pessoa está sendo um agente, está sendo um mediador para fazer aquilo que o diabo quer fazer. Na verdade, eles estão a serviço do diabo. Nesta aula de hoje, quero marcar isso, nós vamos aprendemos que é possível, infelizmente, é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Então, quando alguém se levanta contra o seu líder, o seu pastor, o bom andamento da própria igreja, infelizmente, ele está se levantando, ele está sendo contrário, e nisto ele torna-se um agente contrário a serviço do povo de Deus. E isto foi, infelizmente, o que aconteceu com Ananias e com Safira. Muito bem, te convido para que nós vamos para o tópico de número 1. Iremos para o tópico de número 1, o diabo, o pai da mentira. Quero ler no texto bíblico, você pode acompanhar juntamente comigo. Está também aí dentro do subtópico de número 1, que tem por título, tópico 1, o diabo, o pai da mentira. Subtópico de número 1 é da natureza satânica mentir. Quero ler, está em João, capítulo de número 8, versículo de número 44, que diz assim: palavras de Cristo: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque ele fala mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo, declaradamente, conforme João capítulo 8, versículo 44, é declaradamente como o pai da mentira. Então, todo aquele que comete a mentira, ou ama a mentira, ou usa da mentira para se beneficiar, para ganhar vantagem, ele está de mãos dadas com o diabo. Quando alguém aplica a mentira
como estratégia para escapar de alguma coisa, para obter benefício, seja financeiro, seja em qualquer área, ele está de mãos dadas, abraçado, em harmonia com o pai da mentira, que a Bíblia claramente, como nós vimos em João capítulo 8, versículo 44, que é o diabo, o pai da mentira. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Destaco que esta palavra, por gentileza, os irmãos que estão tomando nota, grifem ela, marquem ela, induziu. A palavra induziu, ela representa colocar, ela representa inserir, e foi justamente isso. O diabo, Satanás, inseriu dentro do coração de Ananias o propósito de engano, o propósito de mentira. Lembrando que desde Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, o diabo já se manifesta como o pai da mentira. Lembramos que ele engana Eva, ele mente para Eva, distorce as palavras que Deus havia dito, levando Eva ao engano, ao pecado e, consequentemente, recebendo a sua sentença de ser expulso daquele ambiente. Então, a Escritura diz que o diabo induziu Ananias a mentir. Olha o que diz a Bíblia, Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça. Olha só, o que motivou Ananias? Motivou a cobiça. A cobiça pelo desejo de obter lucro fácil. Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira, como nós acabamos de ler em João, capítulo 8, no versículo de número 44. Satanás está por trás de toda mentira e de todo engano. O apóstolo Paulo viu este mesmo espírito de engano quando, em outra ocasião, lá na ilha de Chipre, Paulo então defronta, tem um combate, uma batalha com Elimas, né? E este mágico, que na verdade a Bíblia em Atos, quando chama de mágico, não é um mágico que tira um coelho de uma cartola, não, é o mágico representado como bruxo. Então, o apóstolo Paulo já havia se deparado com este espírito de mentira na vida de Elimas, né? Subtópico de número 2, a mentira como um ardil maligno, a mentira como algo ardiloso. Satanás não obrigou, não forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou uma semente, olha só, plantou uma semente de engano e da mentira em seu coração. Então, é justamente isso que o nosso inimigo, o diabo, ele faz. Ele planta no coração do homem uma narrativa mentirosa. Ele planta no coração do homem a mentira como estratégia para obter benefícios próprios. Por exemplo, Ananias, que ele é motivado pela cobiça, e não somente pela cobiça, nós vamos ver um pouquinho adiante, que algo a mais também motivou o coração de Ananias, que era obter uma fama, era obter uma consideração que não lhe cabia. O próprio apóstolo Pedro diz abertamente para ele: Ananias, vendendo, ficaria para ti. Ele não era obrigado a dar os seus bens para a igreja, em hipótese nenhuma. Você não encontra na Bíblia, nesta passagem, uma obrigatoriedade, venda e dê, de forma alguma, mas prontamente, voluntariamente, ele vende esta herdade, e quando ele vai apresentar este valor, ele então, neste momento, a mentira é estabelecida, e ele então tenta enganar os apóstolos,
como ele tenta enganar o próprio Espírito de Deus. Quero ler um texto bíblico, está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27. Efésios, capítulo 4, versículo de número 27. Olha só, estamos no subtítulo 2, a mentira como um ardil maligno. Ananias deu lugar ao diabo. Mas olha o que o próprio apóstolo Paulo, ele diz, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Então, não abram margens para que o diabo possa interagir. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Ananias, ele não era um homem leigo, haja vista que ele está dentro de uma igreja e os apóstolos estão ali ensinando, doutrinando, criando, dando a eles condições para que eles sirvam ao Senhor Deus de uma forma gloriosa. Portanto, a mentira entra neste cenário. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a coisa errada. Destaco que, olha, você pode tomar nota comigo, ele não estava em não saber como fazer a coisa certa. Ou seja, Ananias, ele é instruído, ele sabe como fazer o que é certo, mas como uma semente plantada em seu coração, ele opta voluntariamente, instruído, orientado, induzido pelo diabo, por Satanás, de fazer o que era errado. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama. Repito, como disse há poucos instantes, não era somente o fato da cobiça, mas também o fato deles ganharem a fama. Fama do quê? Fama de generoso. Fama de quê? Fama de despretensiosos, que não tem apego. Então, o propósito de Ananias e Safira era ganhar lucro e também ganhar fama. Ganhar fama de venderam e deram tudo, quando na verdade era uma mentira e eles tinham recurso para eles. Te convido para o subtópico seguinte, que diz assim, o terceiro subtópico: não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Isto é muito importante. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, Colossenses capítulo 2, versículo de número 15, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas, ela é um termo grego, ela vem de um termo grego que representa o quê? Método. Então, a expressão astutas ciladas no grego representa método. Então, escapamos dos métodos do diabo, escapamos da metodologia que o diabo aplica. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os crentes. Então, não superestime o diabo, mas porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário, conforme o próprio apóstolo Paulo cita em Colossenses 2,15, mas nós temos que fugir, escapar, temos que estar devidamente revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos escapar dos métodos ou das astutas ciladas do diabo. Muito bem, então no tópico de número 1, nós aprendemos que a mentira tem um
pai, a mentira tem alguém que é filiado, tem esta filiação, é Satanás, o diabo, e ele é extremamente articuloso, ele é técnico nesta parte de introduzir a mentira, de conduzir para este atalho tão perigoso, tão devastador e tão terrível, que é a mentira. Tópico de número 2, você pode acompanhar comigo, o cristão e a mentira. Subtópico de número 1, mentir é uma escolha. Olha só que coisa, você escolhe, ou você fala a verdade, ou você escolhe a mentira. Algumas das vezes, a mentira, aparentemente, ela é vantajosa, ela é fácil, ela é rápida, entretanto, ela mais cedo ou mais tarde, as suas artimanhas caem por terra, e toda mentira será um dia revelada. Diz o nosso autor, um fato fica evidente, conforme nós lemos, né, na nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 5, do versículo 1 a 11, conforme nós lemos, tanto Ananias quanto a sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Então, ambos agiram livremente. Faço questão de frisar esta palavra, livremente. Eles não foram coagidos, eles não foram ameaçados, eles não foram oprimidos para que fizessem esta venda do imóvel. Destaco que a igreja em Jerusalém, a igreja que estava neste momento em plena expansão, sendo conduzida pelos apóstolos, é uma igreja que voluntariamente, eles têm tudo em comum, no partir do pão, não havia entre eles necessidade, havia no coração de todos uma generosidade a ponto deles abrirem mão daquilo que era deles e doando para a própria igreja, que então dividia aquilo, suprindo a necessidade dos irmãos, suprindo a necessidade também dos órfãos, das próprias viúvas. Então eles não eram obrigados. Repito, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma herdade, propriedade, terras. Isto fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova, não aceita, não coaduna com esta atitude deste casal. Pedro reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu. Não houve ameaça de forma alguma. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, parte do coração de Ananias e Safira coaduna, concorda, aceita, flerta juntamente com o seu esposo a respeito deste engano, sobre esta atitude, tornando então uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. O homem, então, voluntariamente, tocado, ele vai e comete esse ato de imoralidade, mentindo, declarando esta moral distorcida. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sobre força externa que nos obrigue a praticá-lo. Nesse aspecto, como veremos um pouco mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo pelo que fizeram, porque eles poderiam em qualquer momento
ter se arrependido e em qualquer momento eles voltarem atrás desta atitude, mas não fazem e permanecem no propósito de mentir. Então, foi uma escolha aberta, foi uma escolha livre, foi uma escolha opcional deste casal que sofreria danos e consequências pela sua própria atitude, pelo seu caráter, pela sua conduta imoral. Muito bem, subtópico de número 2, atraídos pela mentira. Atraídos, né? Como um imã atrai um outro corpo, assim eles foram atraídos. Se por um lado, Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado, sofreram implicações de suas decisões. Olha só comigo. Diz o texto bíblico, Atos capítulo 5, versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, caiu morto aos pés do apóstolo Pedro. Então, a decisão é livre, porém, a consequência viria, e a consequência foi a morte. Todo pecado conduz à morte espiritual, a morte da comunhão, a morte da harmonia e, em alguns casos, também a morte física, como ocorreu com Ananias e Safira. Sigamos o texto. Não podemos saber o que passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como eles agiram. Quero ler um pouquinho abaixo, diz assim: é possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, repito, na igreja primitiva, os homens estão doando, fazendo as suas ações, doando as suas herdades, doando as suas posses, e então eles, vendo esses irmãos, quando doavam os seus bens, tivessem visto neste gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento. Olha aqui, fica claro para nós qual era o propósito deste casal. Eles estão vendo os demais, como por exemplo, Barnabé tem esta atitude, e eles estão vendo e prontamente, ao verem esta atitude tão louvável que outros irmãos praticavam também, então eles estão presenciando e enxergam a oportunidade de receberem o mesmo título que Barnabé recebeu. Haja vista que o nome Barnabé representa filho da consolação. Então, há no coração de Ananias e Safira esta ideia de receber a mesma expressão, o mesmo título que os demais estão recebendo, ou seja, generosos, ou seja, desprendidos. Então, eles intentam este objetivo, mergulhado também com a cobiça, com o engano, gerando a mentira, portanto, a morte que eles obtiveram. Além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Olha que estratégia maligna, que farsa que este casal tentou fazer, atraídos pela mentira. Que coisa terrível. Que Deus nos guarde, que Deus nos blinde, querido irmão, querido aluno da nossa escola bíblica, que o Santo Espírito de Deus nos guarde, nos blinde completamente destas atitudes como estas que Ananias e Safira fizeram e cometeram. Terceiro subtópico: mentir tem consequências. Ao agirem assim,
ao agirem desta forma, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações, não pensaram que aquilo teria consequências, né? Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, mesmo fazendo parte de uma igreja onde os dons do Espírito Santo estavam em plena evidência, pessoas eram batizadas, curas aconteciam, libertações aconteciam. Pedro e outros apóstolos também experimentaram livramentos extraordinários. Os ambientes que eles oravam estremeciam pela graça de Deus, a forma maravilhosa como o próprio Espírito de Deus se manifestava. Então eles não temeram, eles não tiveram nenhum temor em cometer isto, em praticar isto, mesmo fazendo parte de uma igreja, olha só comigo, mesmo fazendo parte de uma igreja onde amplamente o poder de Deus era derramado. Eles não sentem temor. Deus vai falar, Deus vai revelar, Deus vai nos repreender, de forma nenhuma. Eles não sentem este temor, não sentem isto daí. Mas ao contrário, cometem este pecado. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. O preço da mentira, ele é muito alto, ele é muito caro. E para este casal, custou-lhe as suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso irá produzir. Terrível. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Portanto, a recomendação é: vigiemos, que Deus nos guarde, porque o casal foi atraído pela mentira e recebeu as consequências desta mentira. Te convido para nós irmos para o tópico seguinte, o último tópico, tópico 3, a igreja que repele a mentira. Já estamos caminhando para o término. Subtópico 1, uma igreja temente. Olha só, a igreja de Atos, né? A igreja, ela amplamente é uma igreja que reprovava o pecado, a mentira, o engano. Ela é uma igreja completamente abastecida pelo poder, pela palavra de Deus, que isto era notório a ela. Então ela repele, ela rejeita, ela expulsa por completo a mentira. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Reparem que esta atuação, esta consequência, né? Eu quero ler juntamente contigo. Está na tua revista, na tua leitura bíblica em classe, o versículo 11, que diz assim: e houve um grande temor, o temor de Deus caiu sobre os que estavam dentro e também os que estavam fora. O temor a Deus tomou conta destes irmãos, desta igreja, que nesta altura era mais de 8.000 crentes, uma igreja de porte grande. E então o temor toma conta deste povo, porque eles repeliam esta prática enganosa, repeliam por completo. A palavra temor, ela apresentada aqui no termo grego, ela significa sentir um medo, né? Muitas vezes esta palavra ela também é aplicada como medo. Contudo, neste contexto que nós estamos, Atos capítulo 5, ela representa reverência, respeito. Então, quando eles vê que a atitude de Ananias e Safira convergeram em morte, eles sentem então temor, que nesta passagem representa reverência, respeito. Cai a ficha de todos que quando a obra
é referente à própria sobre a obra de Deus, o temor recai sobre eles e eles sentem que devam ter reverência. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja. Observe que o Espírito de Deus cerca o seu povo e Deus não permite que este mal adentre, porque adentrando iria se espalhar entre os demais irmãos, induzindo outros também ao pecado, ao erro e de toda forma de engano. Eu aprendo aqui algo extraordinário. A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela é a noiva. E esta noiva, ela tem um noivo que o aguarda. E este noivo, pelo Espírito Santo, ele guarda a sua igreja, ele livra a sua igreja, ele blinda a sua igreja. A igreja é um jardim fechado, aonde ela está resguardada, protegida pelo Espírito Santo de Deus. Então, o próprio Espírito de Deus repele estes pecados, expulsa essas atitudes, dentre o povo de Deus. Ele não aceita isto. Então, o próprio Espírito de Deus, ele barra esta atitude para que ela não siga, ela não tenha espaço, não tenha espaço dentre o povo. O próprio Senhor barra. Este julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Irmãos, queridos alunos, queridos amigos que nos assistem, que irão assistir também esta aula, que fica no nosso canal, Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Rio Claro, você estará vendo, sabendo e tendo toda a certeza que a igreja, ela é guardada por um Deus todo-poderoso. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Então cabe a nós, como servos de Deus, andarmos conforme a palavra de Deus, sendo fiéis ao Senhor Deus, sendo fiéis à sua palavra, sendo fiel ao que as Escrituras nos ensinam e também sendo leais, sendo fiéis à diretoria da sua igreja, à coordenação da sua igreja. Faça isso sem um peso, mas faça isso com amor, com dedicação, com muito esmero, para que Deus se agrade da sua vida. O nosso pastor, ele sempre nos ensina, e uma palavra sempre salta aos nossos ouvidos quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, que é lealdade. Ele sempre nos cita isso a respeito da lealdade. Seja fiel, seja leal a Deus, a sua família, a sua igreja, ao seu pastor, a liderança a qual você está sob. Então, tendo esta orientação. Segundo subtópico, diz assim, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que a igreja de Atos, a igreja que está nascendo, é uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-la. Então, até este ponto que o próprio escritor de Atos, o Dr. Lucas, cita
que pela mão dos apóstolos se faziam muitos sinais. Esses sinais eram cura, eram libertações, eram imposição de mãos, e os apóstolos impondo as mãos, os irmãos eram cheios do Espírito Santo, como nós podemos ver em Atos capítulo 8, e isto fica muito claro e evidente, né? Como, por exemplo, Atos capítulo 3, Pedro e João vão orar. Pedro e João, eles são abordados por um paralítico pedindo dinheiro. Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Podemos ver também muitos sinais que eram feitos através dos apóstolos. E a morte de Ananias e Safira é mais um sinal poderoso também. Qual sinal? Sinal de que a igreja é uma igreja santa, que a igreja é uma igreja forte, de que a igreja é uma igreja que tem base bíblica e princípios, e Deus não permitiria que infiltrasse o pecado dentro dela, ou seja, era feito pela mão dos apóstolos muitos sinais e muitas maravilhas, tanto como este que nós vimos aqui. A morte de Ananias e Safira é um sinal de zelo, né, para com a sua igreja. Já estamos chegando no término. Diz assim o próprio comentarista: a prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se uma igreja inoperante. Que Deus nos guarde, que Deus guarde a sua igreja de fazer acordos, né, com a mentira, que isto vindo a enfraquecer a própria igreja. Muito bem, chegamos à conclusão. Quero ler juntamente contigo. E nós fechamos aqui agora esta aula de número 6. A conclusão diz assim: é possível, que coisa, que forte, é possível um crente pecar e acostumar com o pecado sem se arrepender. É o pecado de estimação. A Bíblia diz que há um fato interessante, é acostumar-se com o pecado, né? Sansão, um dos juízes levantados para libertar a sua nação de um jugo dos filisteus, ele nos deixa claro nisso que ele se acostumou com o pecado. E se acostumando com o pecado, Sansão, ele não sentia mais o temor, a reverência para com Deus, a ponto de pecar, e de todas as formas. Então nós já sabemos qual foi o preço que Sansão pagou, né? É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Olha só, é um perigo muito grande, além do crente se acostumar com o pecado, ele achar desculpas para que o seu pecado não saia de junto dele. É grudadinho com o pecado de estimação, e isto é terrível. Tendo uma mente cauterizada, quando o crente ele comete alguma coisa de errado, o Espírito do Senhor ativa a sua mente, ativando a sua mente, revelando, destacando que algo do seu comportamento foi reprovado, mas é possível que esta pessoa tenha a mente cauterizada e o pecado já então não faz mais nenhum sentido sobre a sua vida. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e foi muito rápido isto daí. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente
que cometia incesto. Muito bem, chegamos ao término da nossa importante aula de hoje, a aula de número 6, né? Eu destaco, você pode acompanhar comigo, para nós fecharmos, somente uma reflexão. Há uma figura na nossa própria revista, que é uma máscara, né? Você pode acompanhar comigo, está aqui, você pode ver comigo, né? Há uma máscara. Por que razão o escritor, ele colocou uma máscara? A máscara, ela é aplicada quando o personagem, a pessoa que ali está, ele vai então dar lugar a uma figura, a um personagem. Então, quando algum ator coloca a máscara em seu rosto, ele está assumindo uma personalidade ou uma pessoa que não é a pessoa que se apresenta com o seu rosto desnudo, mas ele apresenta uma outra face que não é dele. Assim é a mentira. A mentira, ela apresenta algo que não é algo real. Assim, a pessoa usa como um artifício para se esquivar, para cometer os seus delitos. Que o Deus dos céus nos guarde, que Deus coloque em nossos corações o desejo, a verdade sempre nos nossos corações. Queridos irmãos, queridos alunos da nossa escola bíblica, querido amigo, eu quero agradecer a Deus pela tua companhia. Passamos aqui alguns instantes meditando na boa palavra de Deus aos nossos corações. Pois bem, chegamos ao término. Eu quero clamar ao Senhor por tua vida, rogando a bênção de Deus sobre a tua casa e a tua família também. Que a graça do Senhor seja abundante sobre ti. Deus abençoe a tua casa, a tua família, os pais. Hoje é dia dos pais, um feliz dia dos pais para todos os pais que todos os dias, de forma brilhante, batalham, lutam com o suor do seu rosto para manter a sua família e os seus filhos. Deus abençoe aos pais do nosso Brasil, Deus abençoe aos nossos irmãos que são pais, Deus abençoe a todos no nome do Senhor. Te convido para nós orarmos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, te damos graça por tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Agradecemos ao Senhor por esta aula tão boa, tão vibrante, a aula de número 6, aonde aprendemos, Senhor, que a mentira não faz parte da nossa vida e não podemos ser conivente com ela. Guarda-nos, que a tua verdade sempre venha a ter lugar na nossa vida, que a tua verdade seja, Senhor, o nosso escudo sempre. Guarda os lares, abençoe os pais, que hoje declara-se uma comemoração ao Dia dos Pais, e assim o Senhor vem abençoando a todos os pais, a todos os filhos também, que a tua graça venha ser sobre nós abundante. Fica conosco, abençoe o teu povo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos, fiquem todos na paz do Senhor.